A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, nessa noite de bênção para nós, nesse domingo, nesses dias frios que estão tendo aí, mais dias agradáveis, graças a Deus, né? Mediante toda essa situação que estamos passando, esse tempo de quarentena, de estarmos aí nos resguardando, né? Mas mesmo assim, a nossa confiança tem que estar colocada no Senhor, amém? Eu gostaria de iniciar a ministração dessa palavra para esse domingo, para nossas vidas. E vamos iniciar orando, colocando os nossos corações na presença do Senhor, acalmando, aquietando a nossa alma e deixando que Ele venha ministrar a minha e a tua vida aqui nesse dia. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai santo, poderoso e exaltado, Senhor, é teu nome em nossas vidas, Senhor. O Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor que nos deu o teu Filho amado Jesus para nos salvar. Aqui estamos, Senhor, nesse dia para primeiramente te agradecer. Te agradecer por todas as coisas, te agradecer pela vida que o Senhor tem nos dado. Te agradecer, Senhor, por tudo, pela salvação em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Senhor, nesse dia, fala, Senhor, conosco. Nessa ministração, Senhor, fala aos nossos corações, da paz, da força. Eu quero te pedir por toda a família, comunhão e oração, por todos os irmãos e membros, por cada um que está assistindo, Senhor, esta ministração venha ser tocado, restaurado, avivado, em nome de Jesus, Pai. Aquele que necessita de algo, de cura, de providência, o Senhor possa estar, Pai, providenciando, curando, abençoando nesse dia, nesse domingo, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, ó Deus, seja o Senhor conosco. Abençoa, Deus, a cada um. Neste dia, nesse domingo, eu te peço para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Se você crê, diga amém. Vamos dar aqui continuidade. Eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra muito abençoada que está no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 27, a partir do versículo 10 e 11. Amém? Se for possível, pegue sua Bíblia aí, leia, acompanhe comigo, texto bíblico, né? Atos dos Apóstolos. Amém? Que é aqui onde foi desenvolvendo a história, a caminhada do cristianismo por intermédio dos discípulos do apóstolo Paulo. E esse texto aqui, nesse capítulo 27, é um capítulo muito maravilhoso, que vamos compartilhar aqui as experiências do apóstolo Paulo, muitas a qual ele teve. Essa foi uma das maravilhosas experiências do apóstolo Paulo. Texto de Atos, capítulo 27, Atos dos Apóstolos, versículo 10 e 11 diz o seguinte: dizendo-lhe: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas, versículo 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 27, esses dois versículos que nós lemos, onde aqui já estava o desfecho que o apóstolo Paulo foi enviado para Roma. Mas talvez você leu esses versículos e não entendeu. Eu vou trazer você para dentro da história. Agora nós vamos entender junto e compartilhar esse texto maravilhoso que aqui a Bíblia nos fala aqui. Atos, querido, é o seguinte: o que estava acontecendo aqui nesse contexto? O apóstolo Paulo, a partir do versículo do capítulo 20 de Atos, ele começa a ministrar, ele começa a viajar e ele vai para Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, ele é acusado, ele é preso pelos judeus que não concordavam dele pregar esse evangelho, porque dizia que ele estava dizendo blasfêmia, pregando contra os judeus, pregando algo que não condizia. E nisso, os judeus, eles acusaram e prenderam Paulo. E levaram
nele para ser julgado. Aí o apóstolo Paulo, sendo preso, foram levados por eles. Ele passa primeiro por Félix. Ele passa primeiro pelo governador Félix para ser julgado. E ficou 2 anos ali. Ali, Félix saiu, mas para agradar os judeus, o que ele fez? Ele deixou o apóstolo Paulo preso e aquele que veio substituir, o Pórcio Festo, ali também foi julgar ele. Mas também que não via condições. E para continuar agradando os judeus, enviou ele ao rei Agripa. E o rei Agripa ali também entrou nessa causa para ver. E também não conseguiu, porque a causa era muito difícil, era muito importante, porque não havia com que condenar Paulo, não havia como fazer a vontade dos judeus, porque ele não tinha cometido erro nenhum. Mas Paulo, no meio disso, ele contesta que ele era cidadão romano. E ele pediu para ir até César. Então eu quero ser julgado por César, lá em Roma. E o rei Agripa envia ele para Roma. E é aí que começa, onde nós entramos na história. E ele pega essa embarcação e vai para Roma. E chegando lá, fizeram uma primeira parada e depois continuaram. Aí é onde entra a fala do apóstolo Paulo dizendo: senhores, veja que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para os navios e carga, mas também para nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Eles não acreditaram que iria acontecer algo porque Paulo disse. O que eu quero aqui nesse dia compartilhar com você, com os irmãos, é justamente aquilo em que nós acreditamos. É justamente em que nós vamos depositar a nossa fé. A quem vamos dar ouvido, ou os nossos ouvidos, para esses dias. Temos a fala de um homem que tinha experiência com Deus, que contou toda a sua história, que contou a sua conversão, que era um homem que tinha conhecimento, um homem que esteve nos mais altos padrões judaicos de conhecimento, foi ensinado, conhecia, mas ele entendeu um dia que todo aquele seu conhecimento não tinha valor se não fosse ali direcionado para Cristo. E quando ele mesmo se levanta contra o cristianismo, o próprio Jesus encontra com ele no meio do caminho de Damasco, derruba ele do cavalo, fala com ele, Atos capítulo 9, onde descreve essa passagem, e ali ele se converte. E ele contou tudo isso que aconteceu, a sua conversão, para as pessoas que passaram, para o rei Agripa. E mesmo assim, vendo que ali ele não seria julgado, não seria absolvido, ele pediu para ir para Roma. E nesse caminho de Roma, quando ele vai embarcar, ele fala: olha, Deus falou comigo isso. Eu queria me ater nesse dia para isso. O que Deus tem falado com você? O que Deus tem falado ao meu e ao teu coração? Que talvez nós estamos fazendo como fez o centurião que cuidava daquele barco, daquela embarcação onde iam os presos para Roma. O que nós temos ouvido e temos crido? Naquilo que traz medo, naquilo que tira a nossa esperança, naquilo que as pessoas talvez estão planejando para nossas vidas, que sim, pode ter o poder de decisão em situações, mas não tem um poder sobre a minha e a tua vida, porque a minha e a tua vida tem que estar conduzida pela voz do Senhor, pela palavra de Deus. O que nós temos ouvido e temos crido? Onde temos depositado o nosso coração, a nossa esperança, a nossa confiança? No piloto? No mestre? Ou na voz do Espírito Santo? Aqui o centurião, ele falou: é a opinião de mais um preso.
Tudo bem que esse preso é até famoso, que passou por isso, passou por aquilo, quase converteu um rei, mas é a opinião mais de um preso. Quero te dizer algo aqui nesse dia. A palavra de Deus não é só mais uma opinião ou um achismo. Ela é certeza e poder para mim e para a tua vida. Nós precisamos nos ater e colocar os nossos corações na palavra de Deus, para que não venha as adversidades, a tempestade da vida, naufragar o nosso barco, tirar a nossa esperança, tirar a nossa confiança naquele que é poderoso para nos sustentar. A segunda coisa que eu vejo aqui muito interessante é que Deus, quando falou com Paulo, não falou: olha, Paulo, eu vou guardar todo mundo, eu vou dar livramento. Paulo avisa que ia passar por tribulação aqui, que ia ser uma viagem conturbada, tanto para o barco como para a vida deles. Mas também Deus fala para com ele que nenhum daqueles que estava com ele ia se perder. Vamos lá para o versículo 14, que aonde começa a situação. Versículo 14 desse mesmo capítulo 27 diz o seguinte: mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euraquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão tudo, nos deixamos ir à toa, e correndo abaixo a uma pequena ilha chamada Clauda, apenas podemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo dar-lhe a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa, e andando nos agitando por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol e nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugimos todos à esperança de nos salvarmos. Aconteceu aquilo que Paulo tinha dito, não porque ele sabia, não porque ele tinha consultado a previsão do tempo, não porque algum meteorologista falou para ele, mas foi porque Deus falou para com ele. É onde eu quero me ater aqui nesse dia, dizendo que Deus tem falado conosco. Deus avisou para ele. Deus, muitas vezes podemos estar passando por situações, por tribulações, e ao invés de pararmos e analisarmos o porquê dessa tempestade, aí venhamos a reclamar, a desistir, a esfriar a nossa fé. Olha, eu quero te dizer algo. A palavra de Deus, ela não promete para nossas vidas o tempo todo prosperidade. Ela não promete para nossas vidas o tempo todo paz. Ela não promete isso. Mas a promessa que tem na palavra de Deus para mim e para a tua vida é que está lá em Mateus, no capítulo 28, que Ele não vai nos deixar só. Não ficaremos órfãos. Ou seja, independente do que você está passando, pode ter certeza que o Senhor está com você. É que nós precisamos enxergar Ele ao nosso lado. Paulo estava no barco com aqueles homens, Paulo estava ali naquela situação, mas Deus já tinha falado com ele, e não só tinha falado, mas também estava com eles. E por causa da vida de Paulo, a vida daqueles homens não pereceram. Por causa da tua vida, muitas coisas não têm perecido na tua casa, na tua família, mas precisa eu e você nos manter firmes na presença dEle, confiar nele. Nesse tempo que estamos vivendo, é um tempo que tem colocado à prova muitas coisas em nossas vidas, sentimentos, pensamentos, atitudes, firmeza, fé. Na verdade, é uma verdadeira tempestade, um verdadeiro Euraquilão, que, como aconteceu aqui, que o barco era açoitado, não tinha controle, mas eles estavam ali. Talvez você pode estar por esses dias no meio desse Euraquilão,
mas saiba que Deus está com você. Está no controle de todas as coisas, da minha e da tua vida. O versículo 22 do capítulo 27, ele diz o seguinte: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Perderam tudo. A mercadoria, os pertences do navio e o próprio navio. Mas eles permaneceram vivos. Vamos lá para o capítulo 28. Capítulo 28, versículo 1 diz o seguinte: eles passaram pela tempestade, pelo Euraquilão, sofreram, foram açoitados, o navio acabou. Chegando no capítulo 28, aí dá o desfecho, que diz o seguinte: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros, usando conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Eles conseguiram chegar até a ilha de Malta, se salvaram. Havia com ele uma quantidade de entre homens, a tripulação, os prisioneiros. E sabe o que os soldados queriam fazer? Queriam que matassem os presos para que eles não fugissem. Mas o centurião, para poupar a vida de Paulo, ele disse: não, deixe que cada um siga nadando ou se salvando em taubas para chegar até a ilha. Não mata ninguém. Você vê como Deus está no controle das nossas vidas? Como ele mostra aqui que estava no controle da vida de Paulo, porque desde lá do capítulo 21 em diante, que começa a perseguição dos judeus querendo matar ele, dos judeus querendo acabar com a vida dele, mas Deus não deixou tocar nele, porque ainda não era tempo, porque Deus estava no controle da vida dele. E chegando aqui, depois de todo esse naufrágio, eles chegam nessa ilha. E tinham mais ou menos uns 300 homens, 280, 300 homens, que estavam, e todos eles se salvaram. Ó, querido, chegaram até a ilha, e os bárbaros, como diz aqui, usaram de não pouca humanidade, cuidaram deles, ajudaram eles, e acenderam a fogueira. E no meio dessa situação de acender a fogueira, aqui a Bíblia diz que, a partir do versículo 3 do capítulo 28, que Paulo junta as madeiras, uns feixes de madeira para colocar na fogueira. E quando ele faz isso, uma serpente, fugindo do calor, foge, agarra na mão dele e fica pendurado. Versículo 4 diz o seguinte: e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Que era um Deus. Não, ele não era um Deus. Era o próprio Deus na vida dele, dando livramento para ele. Talvez muitas pessoas podem olhar para a tua vida e dizer: dessa situação você não vai escapar, não vai passar, não é possível. Mas há um Deus que faz milagre, que te dá livramento, que guarda. Que mesmo que a serpente, mesmo que o inimigo venha te atacar, ele vai te guardar. Vai fazer como fez com o apóstolo Paulo, vai pegar a serpente e jogar na fogueira. E Deus vai livrar. E as pessoas vão ver e se admirar e saber que é um Deus na minha e na tua vida.
O que não podemos perder é o nosso foco, é a nossa fé, a nossa confiança nele. Continuar crendo, adorando, do fundo do nosso coração, tendo a certeza que ele está aguardando. No versículo 27, no versículo 25 do capítulo 27, ele diz o seguinte: portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. O que Deus disse para ele? Vai se perder tudo, mas nenhum de vocês perderão a vida. E fora da tripulação eram presos, eram pessoas que para a sociedade não teria valor. Mas ali, por intermédio da vida de Paulo, todos aqueles foram guardados por causa do cuidado de Deus. Eu quero concluir essa ministração dizendo para você, nesse domingo, que Deus tem cuidado da tua vida. Preste atenção nisso. Não dê ouvido a situações, não como aqui fez o centurião. Não confie no piloto e no mestre. Eu não sei quem tem sido o piloto e o mestre do barco da tua vida. Eu não sei quem tem sido, mas quem precisa ser o piloto e o mestre do barco da minha e da tua vida é o Senhor Jesus e a palavra de Deus. Confia nele. Confia nele. E diz que ele foi para Roma e ficou ali 3 anos. Mas antes disso, ele ficou em Malta. E ali ele ministrou a palavra. Ali ele orou para o pai de um dos principais da ilha ser curado. E por intermédio dessa cura, outros enfermos vieram até ele e foram curados. E ali ele conseguiu ministrar a palavra. Chegando em Roma, pelo centurião ver a atitude dele, ver quem ele era. Não deixou ele numa prisão comum, mas um guarda ficou guardando ele numa casa. E ali ele podia ministrar e escrever as suas cartas. A sua vida estava chegando ao fim. Deus já estava ali mostrando para ele que ele não viveria muito. Mas ele entendeu o propósito. Ele cumpriu o propósito, ele confiou. Confia, querido. Deus tem o melhor para mim e para a tua vida. Muitas vezes o plano dele não é o nosso plano. Muitas vezes podemos nos encontrar frustrados porque aquilo que nós queremos que acontecesse não aconteceu. Mas nem sempre aquilo que nós queremos que aconteça vai acontecer. Mas o importante é aquilo que Deus quer que aconteça na minha e na tua vida acontecer. Paulo poderia aqui, vamos trazer para o tempo de hoje, um homem com um viés e a capacidade de Paulo. Ele poderia falar, não, eu quero viajar para Roma em primeira classe. Eu quero a melhor comida na embarcação, eu quero o melhor lugar. Porque eu conheço a Deus, eu sou servo de Deus. Não, ele foi preso. Foi levado preso junto com os outros. Sofreu naufrágio. Mas em nenhum momento nós vemos ele reclamando, blasfemando, mas confiando. E nós sabemos que essa não foi a primeira situação. Você se lembra de Atos 19? Onde ele e Silas estavam... Atos 16, que ele e Silas estavam na cadeia, presos. E à meia-noite eles cantaram louvores. Então, se fosse eu falando, talvez fosse outra pessoa falando, você podia até duvidar. Mas é que a palavra de Deus falando do homem que tinha experiência com Deus em meio às adversidades. Eu não posso chegar aqui e dizer para você, olha, esse tempo vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai passar, vai... Nós não sabemos. O que precisamos saber é que mesmo as situações, ou que melhore, ou que piore, o Senhor está conosco. É claro, o nosso desejo, a nossa vontade é que melhore, é que as coisas mudem, é que possamos normalizar. E se não acontecer isso? E se a viagem da embarcação não for conforme nós queremos, de vento em popa, sem tempestade, o que iremos fazer? Iremos continuar confiando no Senhor.
Eu não quero nesse dia trazer para você uma falta de esperança dizendo que as coisas não vão mudar, não. Eu quero trazer pelo contrário uma esperança. Independente do que acontecer, eu e você não vamos nos basear nos acontecimentos, mas vamos nos alicerçar na palavra de Deus, na nossa fé em Cristo Jesus. É isso que vai nos manter de pé, é isso que vai nos dar uma palavra de ânimo, de conforto para aqueles que precisam ouvir das nossas bocas uma palavra de fé. Talvez tenha alguém esperando da sua vida, porque sabe que você vai para a igreja, sabe que você serve a Deus, uma palavra de confiança, e talvez você não tenha, porque ainda não consultou a Deus para dizer, para ouvir aquilo que Ele quer dizer para nós. Amém? Vamos fazer como o apóstolo Paulo, confiar somente, crer que Ele é poderoso para nos guardar. Ele disse, eu creio que tudo isso que o Senhor falou vai acontecer, mas Ele vai estar nos guardando, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar para encerrar essa ministração e agradecer a Deus e dizer para cada irmão da Igreja Evangélica Comunhão de Oração que nós amamos muito a cada um em Cristo Jesus. Estamos morrendo de saudade de ver os irmãos, de pelo menos, já que não pode abraçar, pelo menos ver, tocar, toque de cotovelo, mas estar juntos de novo, em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, queremos te agradecer por esse dia, por ter oportunidade de estar falando da Tua Palavra e de viver a Tua Palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa cada um, dá um domingo na Tua paz, dá uma semana de bênção, de graça, de vitória e na Tua direção, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Antes de encerrar, eu quero dar alguns avisos, amém? Reforçando nossos avisos da semana passada, que no dia 14, no segundo domingo de junho, vamos estar retornando nossas atividades aqui na igreja. O culto presencial, com álcool gel, venha de máscara, amém? Vamos estar aqui buscando o Senhor. O nosso culto vai começar às 9 da manhã. Vamos ter mais ou menos em média 1h e 10 de culto. Não vamos demorar, mas vamos retornar aos nossos cultos. E vai ter a Santa Ceia, amém? Nosso segundo domingo de junho, em nome de Jesus. Por enquanto não vamos ter ensaio, não vamos ter assim, nada, das atividades normais, mas pelo menos retornar aos cultos, amém? Deus abençoe a tua vida e logo estaremos juntos, em nome de Jesus.